Vamos seguir para a próxima apresentação, que é a apresentação do Dr. Leonardo Ávila, com a palestra A História dos Cavalos na América do Sul. Leonardo, se você quiser iniciar essa apresentação, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Vocês veem a apresentação? Sim. Sim? Sim, Que sim. bom. Bom, então eu vou iniciar. A nossa proposta aqui, né, para a apresentação é de fazer uma síntese do que a gente conhece sobre a história dos cavalos, né, da família Equidna na América do Sul. Tá? E eu já vou iniciando dizendo que, primeiro fazendo um convite a todos, né, se quiserem obter informações sobre o principal gênero de cavalos que ocorria na América do Sul, mas ocorria em vários outros continentes, e é o único que sobreviveu atualmente, a gente acabou de publicar em 2019 um e-book, que é um volume especial da Frontiers in Ecology Evolution, onde eu fui um dos editores, e também a gente tem pelo menos uns 3 trabalhos publicados ali, que falam exatamente muita coisa do que eu vou dizer hoje aqui, tá? Mas tem outras informações bem interessantes sobre o grupo. Então, eu faço convite a vocês a buscar essas informações, caso lhes interesse. Bom, e a apresentação hoje, na verdade, ela vai ser também uma síntese de 15 anos que eu comecei a trabalhar com os cavalos, né? E que também esse ano faz 15 anos que o nosso laboratório foi fundado. Então, foi desde que eu entrei na Unirio, e aí eu iniciei os trabalhos com cavalos. Então, é uma síntese das informações que foram produzidas por mim, pelo meu time e alguns colaboradores também, tá? Bom, não tem como falar de evolução de quase nada se a gente não mencionar principalmente esse senhor aí à direita, né? O Charles Darwin, tá? E o Darwin tem uma importância muito grande, não só para o estudo dos mamíferos extintos da América do Sul, né? Como, obviamente, para toda a ideia de evolução que a gente tem até hoje, né? E para os cavalos, ele também tem uma importância muito grande, né? Então, vocês sabem que ele fez uma viagem, né, nesse navio chamado Beagle, pela América do Sul. Essa viagem foi muito importante para ele começar não só a entender as ideias que ele estava começando a ter, né, e ter contato direto com algumas questões que depois ele explorou um pouco mais. E ele foi um excelente coletor de fósseis, né? Ele era uma pessoa muito curiosa, e ele coletou muitos fósseis aqui, principalmente na Argentina e no Uruguai, tá? E ele enviava esses fósseis para esse outro senhor, chamado Richard Owen, né? Que eu imagino que todos devem conhecer, principalmente ele é a pessoa que cunhou o nome dinossauro, né? Então, mas além disso, ele tem um trabalho extensíssimo e super importante. Então, ele enviava os fósseis para o Owen estudar. E na localidade de Santa Fé, né, na Argentina, o Darwin encontra uma série de fósseis em associação com a megafauna extinta da América do Sul, com preguiças gigantes, com tatus gigantes. Ele encontra esse dente e uma outra série de dentes, e que chama muita atenção dele, porque ele logo de cara ele identifica, ele vê que realmente encontrou um dente de um cavalo. E como estava associado esse dente com outros mamíferos da megafauna, ele logo disse, é um cavalo extinto. Isso é muito interessante, porque eu tenho que dizer para vocês que não se conhecia nenhum fóssil de cavalo em todas as Américas. Tá? Então, hoje a gente sabe que os cavalos, que a família Equidna, ela teve uma origem na América do Norte, mas até então não se sabia disso. Então, quando ele encontra esse fóssil, ele fica muito animado e ele logo envia para o Richard Owen, e o Owen é categórico com ele, dizendo que não, isso aí é um cavalo domesticado, né? Tem gente que brinca que era uma pessoa bastante difícil de se conviver, né? E o Darwin, um jovem de 23 anos, né? E provavelmente o Owen deve ter pensado alguma coisa nesse sentido. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, chegava um outro naturalista, né? Peter Lund, imagino que todos já devem ter ouvido falar nele, um dinamarquês, e ele começa a fazer algumas expedições na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e ele também encontra fósseis de cavalo, também associado à megafauna, em uma das cavernas, né, que ele estava estudando, das várias cavernas,
E o Lund, da mesma forma, ele diz, olha, encontrei um fóssil de cavalo. Só que o Lund publica esse material dizendo que é o primeiro fóssil de cavalo nativo das Américas. E que os cavalos tiveram uma linhagem nativa nas Américas. Ele nomeia ele de Ecos Neogeus. A grafia, na verdade, está incorreta, seria Neo-Gaels, a pronúncia é quase que a mesma, né? E que significa exatamente cavalo do Novo Mundo. E ele inaugura toda uma ciência nesse momento, porque ele fala sobre o intercâmbio, ele começa a pensar como esse cavalo chegou aqui na América do Sul. Então, é muito importante para o entendimento de vários trabalhos, inclusive, que a gente vai apresentar aqui, que fazem parte dos trabalhos do nosso laboratório. Tá? Bom, para contextualizar vocês também, né? Como eu disse, os cavalos atualmente em Socos, que é o único gênero que representa os cavalos, e que tem basicamente 3 linhagens. A dos asnos, as das zebras, que são grupos muito proximamente relacionados, provavelmente grupos irmãos, e uma linhagem à parte, que são a linhagem dos cavalos. E esse grupo, né, ele é grupo irmão, né, ele compõe o Esperissodactyla juntamente com um grupo monofilético composto pelas antas e pelos rinocerontes. Tá? O interessante é que você tem 2 grandes linhagens, como eu falei, a dos não cavalinos, isso numa tradução livre, e a dos cavalinos, representada pelos cavalos. Não cavalinos, zebras e asnos. E ambas as linhagens, você tem representantes que foram domesticados pelo homem, e que mostram o quanto os cavalos são realmente importantes na história da civilização humana. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, até cabe uma palestra sobre isso, mas é interessante essa questão. E atualmente a gente tem domesticados o Przewalski, que inclusive era considerado até pouco tempo um representante vivente da linhagem dos cavalos, e hoje a gente sabe que, na verdade, ele é um cavalo domesticado, tá? Foi domesticado na Europa Central e levado para a região da Mongólia. O Mustang, que é um cavalo que se tornou domesticado também, mas que se tornou selvagem, e o burro, o asno, como for chamado, também foi domesticado. Tá? Entrando na diversidade dos cavalos na América do Sul, aqui eu estou mostrando para vocês uma filogenia que foi publicada naquele livro que eu mostrei no início. É a última, é a mais atualizada filogenia, utilizando morfologia, para o grupo dos equini. Quem são os equini? São os cavalos monodáctilos. Vocês devem lembrar que os cavalos, no início da história, eles tinham, em alguns casos, até 4 e 5 dedos, né? Mas os cavalos das últimas linhagens são todos monodáctilos. Existe uma discussão se é uma monodactilia verdadeira ou não, né? Aqui vocês estão vendo em cores diferentes que, na verdade, os cavalos mantêm os outros dedos, né? Mas funcionalmente ele é monodáctilo, e os equini são cavalos monodáctilos. Então, e é uma linhagem monofilética que nós utilizamos nessa filogenia aqui, onde eu publiquei junto com outros colaboradores, alunos e tal. É a filogenia mais completa que tem, com o número de taxos. A gente propõe algumas modificações taxonômicas, desculpa. Então, uma das linhagens que ocorrem na América do Sul é a linhagem dos hipidiformes, que é uma linhagem monofilética, é grupo irmão de todos os outros grupos de equini, então é a primeira linhagem que se diversifica por volta aí do Mioceno Médio. Tá? Ele tem, basicamente, são 2 táxons, o Borypidium, que nós descrevemos em 2015, que ocorre apenas na América do Norte, e o Epidium, que é um táxon que só ocorre na América do Sul. Entretanto, eu acredito que esses grupos tenham se diversificado ou na América Central ou na América do Norte. Tá? É que a gente ainda não encontrou os fósseis, a gente está buscando esses materiais. Né? Uma das características principais, mas não a única, é esse nó nasal retraído. Tá? No caso do Epidium, bastante retraído ao nível do M2, M3, mais ou menos, mas no caso do Borypidium, um pouquinho menos retraído. Tá? E os hipidiformes são endêmicos das Américas. Não tem registro desse grupo fora das Américas. A outra linhagem que a gente encontra na América do Sul é representada pelo Ecos Neogeus. Vocês vão ver que em trabalhos mais antigos
existiam pelo menos 5 espécies para o Ecos na América do Sul. Recentemente, a gente revisou esse trabalho, num trabalho em conjunto com uma aluna, né, um trabalho de mestrado, que está publicado agora também nesse volume especial, onde a gente reconhece que apenas uma espécie é válida dessas 5. Tá? Então, seria o único cavalino na América do Sul, né, e ele faz parte dessa linhagem aí que vocês estão vendo, né, tá aqui um exemplar, e os não cavalinos, que são também encontrados na América nas Américas, representado por Ecos francici. Tá? E a diferença entre o Ecos neogeus e os outros ecos é a ausência, né, do Ecos neogeus desse infundíbulo. Seria essa região aqui que você tem uma cúspide a mais na parte interna dos incisivos, que você não tem isso em Ecos neogeus. Tá? Também é compartilhado, desculpa, com Ecos ocidentais. E o que difere as duas linhagens que existiam na América do Sul é que o Ecos neogeus tem o esmalte muito mais complexo, com essas voltas aqui, né, que vocês estão vendo, do que o Ipidium principale. Tá? Dentre outras, né, como eu mostrei a retração do nó nasal. O interessante da diversidade dos ecos na América do Sul é que nesse momento, no Pleistoceno, né, que a gente está aqui, onde você tinha a linhagem dos ipidiformes, representada por Ipidium na América do Sul, e o Ecos neogeus, faz com que os equídeos sul-americanos sejam a maior diversidade em todo o mundo. Não tem uma diversidade maior de táxons. A gente tem 2, e em todo o resto do mundo, o único que sobrou era o Ecos, tá? E que é o que sobrou atualmente. Como foi dito até na apresentação anterior pela Aline, explicando bem o grande intercâmbio, esse é um evento biogeográfico extremamente importante, e a origem dos equídeos na América do Sul, ele provavelmente foi a partir desse evento, do grande intercâmbio biótico das Américas. Tá? E é interessante porque, como eu falei para vocês, nós acreditamos que tanto os ipidiformes quanto os ecos tiveram sua origem fora da América do Sul, e eles migraram durante o intercâmbio biótico das Américas em 2 momentos distintos. O Ipidium, isso baseado no registro fossilífero, né? O Ipidium é conhecido, ele teria migrado no pulso 3, né? O intercâmbio biótico é dividido em 4 pulsos, a partir do Plioceno, né? Até o Pleistoceno superior. Então, ele teria sido no pulso 3, que teria ocorrido no Pleistoceno inicial, e Ecos durante o pulso 4. Então, eles chegaram em momentos diferentes. E a América do Sul, como vocês podem ver, é um destino final, né, mais ou menos igual ao padrão que a gente encontra para os humanos, para os cavalos também. Tá? Então, foi o último destino onde eles chegaram por último. Né? E a gente define isso bem, fazendo um trabalho que também foi publicado naquele volume especial que eu mostrei para vocês lá no início. Onde a gente encontra os fósseis, né, de cavalos na América do Sul? Os cavalos, eles são extremamente abundantes na América do Sul, e você encontra em todos os lugares. Então, Ecos neogeus é encontrado em todas essas localidades, né, abrangendo todas essas localidades, e vão envolver desde as grandes altitudes, as grandes latitudes, até as latitudes austrais e as equatoriais, as baixas, e também em regiões de costa e planícies internas. Tá? O Ecos neogeus tem um limitante biogeográfico, é muito interessante, que aparece na maioria dos mamíferos pleistocênicos, que é esse limite de 40 graus sul. Tá? Esse limite já não existe para Ipidium. Ipidium é encontrado até as latitudes mais austrais, né, a Terra do Fogo e tal, e você tem uma distribuição em comum, né, sobreposta desses dois. Aqui é só uma outra figura mostrando o quanto de altitude a gente alcança fósseis desses animais. Tem até 5.000 e poucos metros em cavernas no Peru. Tá? Então, como vocês veem, quando eu olho essa distribuição, quando a gente olha essas coisas, você se pergunta o que causou a extinção desses caras, né? Porque eles são extremamente abundantes, né? E também viviam em todo tipo de ambiente. Eu quero destacar um trabalho bem interessante que foi conduzido por uma das alunas do programa nosso, que está fazendo mestrado agora, mas durante a graduação a gente produziu um trabalho onde ela fez uma modelagem para o Ecos neogeus, e a gente conseguiu determinar ou apontar mais ou menos aonde e que tipo de biomas que ele ocorria, né? E é interessante que o único que a gente não encontrou foi na bacia amazônica. E realmente
Você deve estar se perguntando, mas isso não é por causa do registro fossilífero, você tem poucos sítios fossilíferos na bacia amazônica? Não, você não tem poucos sítios fossilíferos na bacia amazônica. E nos sítios que existem, nunca foi encontrado nenhum cavalo. Tá? Então, pode ser até, né, que a gente encontre em algum momento, mas a modelagem mostrou que não, que eles seriam mais frequentes em ambientes abertos e secos, tá? Principalmente savanas, pastagens tropicais e por aí vai, por toda a América do Sul. Tá? Outra coisa que é interessante falar dos cavalos é o seu nicho ecológico, né? Então, a gente também tem estudos que a gente determina ou recupera dados sobre o que tipo de nicho que esses animais ocupavam. Então, pela morfologia, né, a partir do para definir nicho fundamental, né, a gente vê que eles, tanto hipídeo como ecos, têm dentes extremamente complexos, com esmalte extremamente complexo. Então, eles tinham um processamento oral extremamente eficiente, e isso levava a adaptações ao uso de alimentos abrasivos e rasteiros. Tá? Aqui é um trabalho que a gente conduziu, também foi trabalho de uma aluna de graduação, que fez uma reconstrução da musculatura rostral do Ipídium, porque se propunha que ele tinha uma tromba, né, e a gente não reconheceu isso, a gente reconheceu que ele teria um lábio superior mais desenvolvido, e que talvez esse lábio superior ele permitiria esse animal selecionar melhor folhas mais tenas em estratos vegetais superiores. Tá? Então, isso foi em 2012. Atualmente, você também tem outros estudos que recuperam dados de nicho realizado, principalmente baseados em análise de isótopos estáveis. E interessante que esses estudos ainda está no início, esses estudos, né? Você tem poucos estudos produzidos, mas até agora esses estudos corroboraram o que a gente tinha reconhecido nos estudos que a gente fez antes com nicho fundamental. Então, que o Ipídium, ele usa pasto na sua dieta, mas ele também usava folhas em ramos, folhas mais tenras selecionadas. Isso foi bem interessante. E já o Ecos neogeus não, era um animal quase que estritamente pastador. Tá? Outras interações ecológicas que a gente reconhece em estudos são raros ainda, também estão iniciando, mas basicamente os cavalos eles serviam, eles não eram só predadores das folhas, né, mas eles também eram predados. A gente tem um trabalho publicado bastante interessante que a gente conhece marcas que são bem exclusivas de urcídeos. A gente tinha ursos na América do Sul, né, que também foram extintos, e a gente tem marcas de predação de ursos em cima dos cavalos. Também tem agora um trabalho muito recente que saiu com marcas de esmilódon, do dente de sabre, também em ossos de cavalo. E também a gente tem dados para ação humana predatória com cavalos. A gente tem pelo menos uns trabalhos na Argentina, que é esse aqui de marcas de corte, né, nas mandíbulas, e também tem um trabalho no Nordeste do Brasil bem interessante, que mostra marcas de corte também em ossos longos. E aí leva sempre a gente à ideia de extinção, né? A gente tem tão poucas evidências da ação humana, né? Mas existem estudos, eu destaco um estudo bastante interessante de uma colega do Chile, né? Que ela conseguiu reconhecer uma associação entre o aumento da densidade humana, ela também utilizou modelagem, né? Ecológica das espécies, então ela relacionou a densidade humana, o aumento, à diminuição da densidade das espécies de cavalos na América do Sul. Tá? Então, isso é meio que indireto, mas é uma evidência melhor que a gente tem de que provavelmente a ação do homem realmente pode ter ajudado a extinção dos cavalos. Mas a gente não descarta de forma alguma que as mudanças climáticas podem ter ajudado nessa extinção. E é interessante porque são duas linhagens que chegaram no grande intercâmbio, os cavalos e os proboscídeos. A Dnila Motel vai falar um pouco sobre isso mais na frente, que foram completamente extintos na transição entre o Pleistoceno e o Holoceno. Tá? Então, completamente extintos. E aí você deve se perguntar, mas e os cavalos que existem atualmente na América do Sul? Então, esses cavalos que existem atualmente, eles são cavalos que foram domesticados a partir de linhagens euroasiáticas, tá? E que foram trazidos pelos invasores europeus durante as colonizações dos países da América do Sul. Tá? Então, a gente tem tanto cavalinos, né, da linhagem dos cavalos, quanto não cavalinos, principalmente os burros. O que eu posso dizer que é interessante, né, é que não existe nenhuma evidência de domesticação de zebra. Né? Então, isso é bem interessante. As zebras parecem que não gostam de ser tão domesticadas como cavalos e como os asnos. Né? Isso aqui é uma figura interessante, mostrando quando que os cavalos começaram a embarcar para vir para a América do Sul.
né? Então, é um autor desconhecido, mas é feito... E existe agora estudos interessantes para determinar de que países ou que linhagens, né, populacionais domesticadas que deram origem às linhagens que a gente tem domesticadas na América do Sul. Então, existem duas proposições, uma que seriam linhagens espanholas e outra linhagens francesas, né, que teriam contribuído mais para isso. Bom, eu queria terminar e agradecer primeiramente, né, como eu disse, o nosso laboratório está fazendo 15 anos e vários trabalhos que eu mostrei aqui têm a colaboração e que foram conduzidos por alunos do laboratório, né? Eu quero agradecer muito aos meus alunos, acho que sem vocês a gente não pode fazer quase nada, e agradecer também, né, a pós-graduação por permitir os meus alunos a cursarem, a desenvolver seus estudos, né, a todos esses órgãos de fomento, que a gente tem projetos aprovados sendo desenvolvidos. Outra coisa que eu queria agradecer muito são todos os curadores de coleções, a gente visitou muitas coleções, sem a visita à coleção, a importância das coleções científicas é muito grande em estudos taxonômicos, e queria agradecer especialmente a Jádila e a professora Cláudia Russo por desenvolverem esse evento, né, e proporem esse evento, que é um evento muito importante de divulgação do nosso programa. Muito obrigado a todos. E fico aberto às suas perguntas, se tiverem. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada pela sua apresentação. Muito bacana saber tudo isso sobre cavalos. Eu, particularmente, não sabia. A gente, como biólogo, a gente está sempre aprendendo, né? Vamos às perguntas. A Michelle Clautal está te felicitando pela sua apresentação e ela tem uma pergunta que é: os antigos habitantes da América do Sul não tentaram domesticar os cavalos daqui? Você sabe como os cavalos eram utilizados aqui? Então, excelente pergunta, Michele. A gente está começando agora a entender qual é a relação entre a megafauna e o homem antigo, né? Então, a gente está começando até a explorar esse projeto que eu tenho da National Geographic, a gente tem explorado alguns sítios arqueológicos e paleontológicos nos Andes, e a gente tem encontrado algumas evidências bem interessantes. A Mila vai mostrar até algumas coisas aí na apresentação dela. A gente tem uma pintura rupestre na Argentina que é muito interessante, que aparentemente é um humano antigo cavalgando, né? Mas ainda tem dúvidas sobre isso, né? Da datação dessa pintura. Então, aparentemente, o que os humanos utilizaram os cavalos era para alimentação, e eles são bem comuns nos sítios fossilíferos onde você tem a megafauna sendo utilizada como alimentação, tá? Mas é só isso que a gente sabe até agora. Eu espero que a gente consiga descobrir mais coisas, porque seria bastante interessante, né? Vou abrir só para mais uma pergunta. Alguém aqui no chat talvez tenha mais alguma pergunta. Podem ficar à vontade. Bom, aparentemente não. Muito obrigado, Leonardo, pela sua apresentação. Eu que agradeço.